Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de nosso podcast Isso Pode Assessora, o podcast onde nós falamos sobre excelência e entrega de alto valor com fornecedores do mercado de casamentos aqui da nossa região de Ribeirão Preto. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Gustavo Andrés, gastrônomo, confeiteiro, proprietário do buffet que leva o seu nome, Gustavo Andrés, um buffet que já tem 4 anos, mas que foi aberto às vésperas da pandemia, então um grande desafio, né, Gustavo? Mas que tem crescido, evoluído e ganhado bastante espaço no nosso mercado de eventos. Parabéns pela jornada e muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu quem agradeço, obrigado pela oportunidade, né, de participar desse podcast. E estamos com o buffet há 4 anos, no mercado aqui de Ribeirão Preto e região, e graças a Deus, cada vez mais trabalhando com excelência, qualidade para o nosso crescimento. Perfeito, é isso que a gente precisa. Excelência é o padrão. Exatamente. Bom, vamos começar. Eu sempre gosto de começar com o quadro Sem Açúcar, por favor. O que significa o sem açúcar, por favor? Eu uso muito essa frase no meu dia a dia e sempre que eu uso ela, eu tô querendo dizer que é uma entrega com foco, um momento que eu tô dando foco numa entrega, um momento que eu tô colocando a minha energia ali para resolver algo bem específico e que precisa ser feito. Ou seja, quando a gente resolve entregar as coisas sem mimimi, botar para acontecer. Me conta, durante esses anos aí de buffet, houve alguma vez em que você surgiu algo assim, algum imprevisto ou algum perrengue ali no meio da festa, na montagem, que você pensou, agora eu tenho que resolver, não adianta mimimi, vamos lá, vai sem açúcar mesmo e vamos pra cima. Como que foi? Sim, eu vou contar um episódio que aconteceu comigo. Foi uma experiência própria que não envolve terceiros ou outros profissionais. Nós, como buffet, nós temos ali a nossa média, né, do que comprar, o quanto comprar, em cima do nosso cálculo, né? Que você faz de acordo com a experiência, exatamente, com o tempo de festa e tudo. Isso, e envolve também a questão da quantidade de convidados, né? E eu tive, particularmente, um casamento que foi fora da casa. Fora da casinha, fora da base. Em relação de consumo. Em relação de consumo mesmo. A média de consumo foi muito maior. Exatamente. Nós sempre preparamos ali, né, para aquela quantidade de convidados e com uma margem acima, porque pode acontecer de haver mais consumo ou até mesmo no dia do casamento, por mais que tenha toda a confirmação, tudo pode acontecer de passar um pouquinho dos convidados. Para isso, nós estamos sempre preparados, né? E todos os eventos sempre, graças a Deus, há fartura. Nesse específico, que foi muito fora da... Eu digo que foi fora da realidade. Houve um consumo extremamente grande. E eu, como profissional do ramo, e até mesmo, né? Nós temos um contrato a ser cumprido, é de minha obrigação correr atrás, resolver, não deixar isso transparecer para os convidados e simplesmente solucionar, né? E assumir o prejuízo, né? Exatamente. Graças a Deus, deu tudo certo, consegui solucionar, porém foi uma correria gigantesca, onde eu mesmo tive que sair do... Nós, no começo ali do casamento, já vimos que o consumo estava maior fora do que comum. E que ia acontecer de um determinado ponto, alguns itens, né, não darem até o final do casamento. E aí você saiu para comprar esses insumos. E eu saí para comprar, acaba sendo um custo maior, porque acabei comprando no mercado local mais próximo que tinha ali para mim atender. Mas ainda bem que ainda não era madrugada, tinha coisas abertas ainda. Tinha, porque foi antes das 22 horas e ainda havia mercado aberto. Né? Ufa, né? Nesse casamento específico também tinha uma ilha de comida japonesa, também previ ali que a comida japonesa não daria. Liguei para o fornecedor, esse casamento foi em Cravinhos, né? E liguei para o fornecedor, que era de Ribeirão, ele conseguiu me atender também, levar mais os itens que eu pedi, e foi algo que minha equipe, a gente ficou, porque pelo relato dos meus funcionários, estava assim, ó, a rotatividade da fila não acabava, porque nós sabemos que... A pessoa voltava
o tempo todo pra Ela se se servir. servia, sentava, Comia, voltava. levantava. E isso. E não acabava nunca. Foi às 6 horas Aquele de casamento. momento que a gente fala, agora deu aquela sossegada e tal. Não existiu. Não teve. E me conta, tinha pista de dança nesse casamento? Tinha pista de dança, mas uma parte dos convidados, eles eram evangélicos, outra parte não eram. Ah, tá. Então ficou uma questão que nem todo Quem mundo não vai levantou. pra pista ficou como atração ali o buffet mesmo. Exatamente. Tanto é que normalmente, né, um casamento sai em torno de... Nós tínhamos o brie folhado, né, que é bem famoso. Sai em torno de 4 a 5, às vezes estourando 6. Nesse casamento foram 12. Ou seja, o dobro. O dobro. Só desse item, né? Fora os demais. Mas não foi algo que prejudicou, né? Isso é tudo feito nos bastidores. Nem perceberam. Nós saímos pela entrada e saída ali de fornecedor. Os convidados não viram chegando com compras. Foi resolvido. Mas foi extremamente fora da curva de todos os eventos que eu fiz até hoje. Mas parabéns pela entrega! Obrigado. Bom, falando em entrega de excelência, o que você julga hoje que é um diferencial do Buffet Gustavo Andrés? É uma entrega de excelência de vocês? Por que a noiva escolheria ter seu casamento com o Gustavo? Olha, primeiramente, é minha paixão viver no ramo de eventos, né? Hoje eu me realizo eu me realizo pessoalmente e profissionalmente, porque é um trabalho ao qual eu gosto, né? E sempre gostei desde criança. E eu literalmente sonho junto com a noiva. Tanto é que claro que não é sempre, mas sempre quando dá eu faço questão de ver a parte da cerimônia. Porque eu me emociono, na hora que eu vejo a noiva entrando ali... Quer ver a coisa acontecer mesmo, Eu né? choro junto com os convidados, parece que eu sou um membro da família, mas é porque nós passamos durante um bom tempo conversando, tendo contato, né? Acaba criando um vínculo, né? Isso, acaba tendo esse vínculo. E, além disso, né, eu me coloco no lugar do meu contratante. Eu sei que eu trabalho com sonhos. Eu tô lidando com o sonho de alguém. Uma expectativa alta, né? E, literalmente, sonho não tem preço, né? Exato. Sonho não tem como você dar margem ali de valores ao seu sonho, né? E você frustrar o sonho de alguém é muito ruim isso. E a gente não tem outra oportunidade de entrega, né? É ali. A não ser que, infelizmente, ele se separe e case de novo. Mas aquele casamento já foi, não vai ser exatamente, né? Não vai ser igual. E eu faço essa entrega de acordo com o sonho da noiva. Claro, como uma empresa, né? A gente tem que colocar os pés no chão, fazendo dentro das possibilidades que foram contratadas pelos noivos, mas eu sempre procuro entregar algo a mais, né? E então um over delivery, assim. Então, ele contratou algo, ele sempre vai receber um pouquinho a mais ali. Seria assim, um prato extra, algo assim? Exatamente. E não só isso, e nós trabalhamos junto também com a parte, na parte da entrega ali, no aparador, com a parte, junto com a alimentação, a decoração, né? Hoje os buffets têm se aprimorado muito, tem sido uma grande tendência esses aparadores totalmente elaborados. A gente tem até tirado a decoração dos buffets quando a gente está indo para projeto agora. Porque eu não simplesmente pego ali o prato, o menu que foi escolhido, coloco em cima de alguma peça ou dentro de um richô e coloco no aparador. Até porque a gente come primeiro com o olhar, né? Exatamente, né? Quando a gente vê um belo de um aparador bem montado, já cria uma expectativa muito grande. E na hora ali que o convidado for comer, for consumir, a entrega também do sabor tem que estar no mesmo nível que a entrega ali do visual, né? Eu acho que, assim, tem alguns segredos, assim, que são essenciais para uma entrega de excelência de um buffet. Como você disse, e entrega muito bem, né? Porque conheço, obviamente, sabor. Mas o sabor é o mínimo, né? Vamos pensar a verdade. Quando você compra um buffet para sua festa, o mínimo que você espera é que a comida seja boa. Exatamente. Né? Então, assim, ter uma comida boa, se a gente for pensar, não é um diferencial. Aonde que a gente vai achar, então, esse diferencial e essa entrega?
é realmente na montagem dos pratos, em como é colocada a mesa, numa mesa posta, bonita. E, principalmente, eu acho que o mais importante no serviço, né? Exatamente. A solicitude dos garçons, até mesmo a simpatia, né? Isso é muito importante no decorrer da festa e, obviamente, a agilidade ali para que tudo isso seja servido. Como que vocês tratam essa parte da equipe? Como que é esse cuidado hoje dentro do Gustavo Andrés? Bom, a partir do momento, né, que nós fazemos ali as reuniões, passamos o orçamento e o cliente fecha com nós, a gente já faz a reserva. Hoje, nesse ano de 2024, né, dos passos ali até da abundância do buffet e crescimento é que, dependendo do tamanho ali do evento, né, principalmente se tratando de casamento, hoje a nossa prática não é, se fechou um casamento, ele vai ser exclusivo para o dia. Até o ano passado, eu confesso que nós ainda fazíamos mais de um evento por dia, mas nós sabemos que isso atrapalha um pouco ali a qualidade do serviço. Por mais que temos pessoas qualificadas, né, porém eu não consigo estar naquele evento 100% integralmente. Sim. E eu faço questão de estar presente em todos os eventos. Então hoje não, perdão. Agora em 2024, uma das regras fechou o casamento, ele é exclusivo para o dia e não pegamos mais nenhum outro evento, mesmo que pequeno, no dia do casamento. A noiva vai ter o atendimento ali do Gustavo Andrés Buffet exclusivo para o dia dela. Muito legal. Essa exclusividade a gente vê que é algo cada vez mais importante, cada vez mais procurado pelas noivas que buscam realmente um alto padrão pro grande dia delas, né? E se tratando da parte da equipe, né, nós já temos uma equipe que, digamos que ela é fixa, né? Quando a gente tem mais de um evento, a gente precisa partir para outros profissionais que normalmente não são tão fixos assim e não estão acostumados com a rotina do buffet. A gente fazendo um único evento, eu consigo ter essa equipe... Saber que seus melhores profissionais, seus melhores colaboradores estão ali. Exatamente. Para sair tudo perfeitamente. Tudo redondinho. Perfeito. Gustavo, algo que a gente vê muito assim, a gente precisa falar sobre isso, porque sempre que a gente senta para conversar com algum fornecedor, vem uma reclamação nesse sentido de, olha... não sei o que está acontecendo, no seu caso, existem muitos buffets cobrando um valor que não sei como entrega, acho que as pessoas precisam se valorizar mais, o mercado precisa se valorizar mais. Como que você sente isso? Eu costumo dizer que a gente precisa começar um movimento de subir a régua do mercado. Como que você sente isso? Olha, essa parte é bem complicada, porque não tem como fazer milagre, né? Nós, a partir do momento que passa um orçamento, eu sempre estou pesquisando muito, né? E, infelizmente, não tem como, se você vê algum buffet, alguma coisa, promoção, no ramo de evento, no caso buffet, não tem como eu fazer uma promoção, porque a minha compra eu dependo do mercado. O mercado não vai fazer mais barato para mim. E ao contrário, né? Você tá vendendo uma festa hoje e você vai fazer as compras dessa festa daqui a um ano, provavelmente. Ou seja, vai sofrer, nem que seja mínima, mas vai sofrer uma inflação, né? Exatamente. E literalmente não tem como fazer milagre. O barato sai caro. Então, assim, desconfiem desses valores fora da curva, fora da casinha, de promoções, né? Porque vai chegar no dia, a entrega não vai ser perfeita, não vai ter a mesma qualidade, os ingredientes que são usados não vão ser ingredientes, eles vão procurar os mais baratos, mais em conta, né? Eu vou dar um exemplo aqui básico, né? Por exemplo, no menu tá lá algum prato que no caso vai catupiry. Ele vai usar um requeijão ali que é puro amido e não vai usar o catupiry. Exatamente. Sim, né? Então tem que pesquisar e tomar muito cuidado com... E também, né, eu falo assim, existem algumas situações que tá muito claro que a conta não fecha.
né? Então, assim, eu acho que algo que a gente tem que falar é dessa conscientização dos casais. Às vezes chega um casal e fala assim, eu quero fazer um casamento para 200 convidados e eu quero gastar 50 mil reais. A gente já tá falando de um investimento de 400 reais por convidado que não paga nada da sua festa. E aí, se a gente vai pro lado do buffet, uma vez, faz muito tempo isso, mas uma vez uma noiva me apresentou um buffet, um orçamento de um buffet que tinha indicado para ela, que tinha feito o casamento da amiga, da prima, da vizinha, e era assim, tipo, 100 reais por pessoa, com ilha de degustação, jantar, cerveja à vontade por 6 horas. E eu sentei esse casal e eu falei assim, gente, se vocês forem comer um lanche na praça, façam as contas de quanto vocês vão gastar. Vocês acham que esse buffet vai entregar tudo isso que ele está prometendo nesse menu por 100 reais? Sabe, existem umas coisas que o raciocínio tem que ser muito óbvio, mas às vezes acaba não sendo, né? E às vezes eu falo assim, gente, será que esse casal não vai no mercado, não sabe qual que é o quilo do arroz, não sabe qual que é o quilo da carne, Você vai comprar né? uma pizza hoje em casa, uma pizza boa, de qualidade, você paga aí no mínimo 85, 90, 95 reais em uma pizza. Aí você imagina fazer um menu inteiro, Exatamente. ainda com cerveja à vontade, para 6 horas de evento, que hoje também, antigamente a gente tinha a prática de em torno de 5 horas, hoje aumentou, né, essa 1 hora. 6, 7, 8 horas, né? A verdade agora, assim, o que eu percebo dentro dos casamentos aqui da assessora da noiva, a gente tá indo para uma tendência de já fechar início, fora a cerimônia, 8 horas de festa. Eu tenho um contrato fechado para esse ano, que a noiva fez questão, ela já contratou desde o início 10 horas de evento. 10 horas de festa. Sobre isso. E aí, esse casal, ele tem que entender que a expectativa dele tem um preço, tem um custo, né? E a gente parar com essa ideia de achar que o mercado tem que se adequar ao budget do casal, né? Na Exatamente. verdade, o casal tem que entender o que se adequa ao budget dele, o que ele pode contratar. E algumas coisas, infelizmente, não são possíveis de acontecer. Hoje, em média, eu acredito que a gente deve investir aí a partir de uns 350 por convidado num buffet. Qual que é a média que sai para você aí? Olha, nós variamos os menus, né, de acordo com cada evento e cada casal. Mas um mínimo aí de 90 a 100 convidados, né, gira em torno a partir de 260, 280, né, sendo um menu mais simples, ou um menu mais sofisticado, aí já parte de 320, 330 por pessoa. Então, gente, já entenda. Não 400 reais não faz o casamento todo. Não dá para fazer um casamento de 200 convidados. Eu costumo dizer que, assim, hoje em dia, se a gente for pensar um casamento na média, e a gente nem tá falando dos mais luxuosos, né, com muitas coisas, não dá pra gente pensar em um investimento de menos de R$1.000 a R$1.500 por convidado. Então, se o teu orçamento não cobre isso, diminua a lista, né? Eu costumo dizer que é melhor a gente fazer um ótimo evento para um número menor de convidados do que fazer um evento ruim, cheio de problema, para um número maior de convidados. Você só vai ter mais gente saindo mal, falando mal do seu casamento, exatamente, né? Bom, e aí, me conta uma coisa. Com relação à relação... Bom, você já me disse que você cria uma relação muito próxima com as noivas, né? Apesar de que talvez passe ali um pouco pela assessoria, você acaba tendo um atendimento mais pessoal. E eu falo muito isso, que eu não atendo noivinhas. E quando eu falo que eu não atendo noivinhas, é que eu entendo esse termo de noivinha não como um termo carinhoso, mas acaba indo para um lado de tirar da noiva o poder, o empoderamento que ela tem, o poder de escolha, né? O fato dela saber realmente tudo que ela quer, ter a segurança da contratação, dar informação para ela. Como que você
age sobre isso? O que que você pensa sobre as noivas que contratam o Gustavo Andrés? Como que é a sua relação com essas noivas? Como que você enxerga essas noivas hoje? Olha, as noivas para mim é igual, eu gosto de ter esse contato, por mais que tenha o intermédio, né, dos assessores, dos cerimonialistas, mas eu gosto de manter contato, de sempre estar conversando, né? Igual eu falei, no dia do casamento eu faço questão de estar lá no casamento. Por mais que eu seja chefe de cozinha, hoje com a minha equipe eu não consigo ficar 100% dentro da cozinha. Né? Eu tenho a minha equipe de cozinha, mas eu faço questão de provar todos os pratos, né? E se tem algo ali durante a produção que precisa melhorar, eu converso com a minha cozinheira, dou os meus feedbacks ali para ela, né? E nós, consequentemente, a gente não sabe tudo, né? Então, a gente aprende, eu aprendo com ela aprende comigo, né? Ela tem uma vivência, digamos, até pela questão de idade, eu tenho um estudo, mas em termos de experiência de trabalho, ela tem uma vivência maior do que a minha. Já ela não tem aquele estudo que eu tive, então a gente vai trocando essa experiência. E eu sempre trato como exclusivo. Essa é a questão. Igual eu mencionei no bloco anterior, eu sonho junto com a noiva, eu tenho essa noção que eu estou trabalhando ali com talvez o dia mais importante da vida dela. E não só o dia, né? Porque, assim, existe todo um processo até aquele dia que essa noiva precisa ser acolhida. Sim, sim. Né? Então, no caso de vocês, tem a parte da degustação, tem a parte da escolha individualizada do menu. Isso. Nós passamos, quando as noivas entram em contato, né, os casais, nós passamos um primeiro menu, que é ali uma indicação nossa. Porém, nada nosso que eu falo é engessado. Nós personalizamos de acordo com a escolha do casal. Se tem algum prato que talvez é um prato que fale sobre ali o casal, ou seja, um prato que eles comeram quando se conheceram, nós podemos incluir alguma coisa mais afetiva. Isso. Hoje tem muita procura por pratos veganos, vegetarianos. Nós fazemos essa inclusão no nosso menu para atender ali todos os convidados, né, para que ninguém fica sem o atendimento. Também sobremesas, sobremesa zero, né, diet, talvez sem glúten. Então nós fazemos personalizado individualizado mesmo. E exclusivo, como as noivas poderosíssimas que são, merecem, né? Exatamente. Perfeito, Gustavo. Bom, agora a gente tá chegando na parte final aqui do nosso bate-papo. E é a sua vez de me perguntar. Te perguntei um monte de coisas, agora é a sua oportunidade de perguntar para mim. Bom, difícil, né? Mas vamos lá. Eu pensei muito até sobre essa pergunta e vou entrar no âmbito de buffet mesmo, que é o âmbito ali que eu tô... É o mote do nosso bate-papo. Exatamente. Você, como assessor e cerimonialista, você já passou por algum perrengue que acabou a comida? Talvez tenha um buffet que os noivos fizeram questão que fosse aquele buffet, você não pôde talvez opinar muito na escolha do buffet, chegou no dia, acabou a comida, e agora? Passei. Como não, né? Eu já tive, sim. A gente hoje, como assessora, a gente vai desenvolvendo experiência e habilidade, né? E hoje, por exemplo, eu já tenho em contrato que os noivos não podem contratar nenhum fornecedor antes de passar pelo meu crivo. E hoje, na assessoria da noiva, nós oferecemos apenas assessoria integral. Então, hoje é muito difícil disso acontecer. Mas, tempos atrás, quando a gente ainda atendia noivos que chegavam com a gente, com a maioria dos com alguns fornecedores contratados. Com aquele famoso, não dá para ser o cerimonial do dia. Do dia a gente nunca fez, né? Mas teve uma época que a gente ainda fazia a famosa parcial, né? Enfim, e aí esse casal já chegou com o buffet contratado. E é inclusive esse casal que eu falei que eu sentei e disse, olha, essa conta não fecha. Mas ainda assim eles insistiram. Então eles já tinham o contrato, e a hora que eu olhei o contrato e eu olhei tudo, eu falei,
a gente vai ter problema. Essa conta não está fechando, essa conta não vai bater. Não vai dar certo isso. Não, porque fez o casamento da minha prima, porque eu fui como convidado, porque estava muito bom. E então tá, né? A gente tem até um limite ali de atuação, mas já fui pro evento. Aí, na reunião final, bati bastante o martelo, o número de garçons era menor do que a gente estava acostumado a trabalhar, pedi para os noivos contratarem garçons à parte, os noivos pagaram por garçons à parte. Os noivos pagaram uma diferença para melhorar a carne, porque no primeiro orçamento não era um filé mignon, e aí consegui convencê-los a melhorar, e a gente foi tentando dar aquela ajeitada toda no negócio, mas o fato é que o dia da entrega foi bem caótica. Eles não estavam nem com o número de garçons a mais que os noivos haviam pago a mais como extra. E assim, a gente faz o máximo, né? Foi o meu sem açúcar, por favor. Em determinado momento tinha até gente da minha equipe tentando ali servir um refrigerante para não deixar o pessoal desabastecido. Não chegou a acabar total comida, mas começa a acontecer aquelas situações que pra mim é inconcebível. Os buracos, né? Então não tem mais o salaminho. Ou, por exemplo, no seu caso, é porque eu trouxe 6 queijo brie, foram os 6, agora eu vou deixar a festa desabastecida de queijo brie. Né? Não dá pra trabalhar assim, né? Então, no seu caso mesmo que foi fora do padrão, você correu para comprar queijo brie, né? Por quê? Porque quando você contrata algo por um determinado período de tempo, e é como a maioria dos buffets trabalham, né? A gente não trabalha com quantidade. Eu não contratei 20 quilos de salame, eu contratei salame sendo servido por 6 horas, né? Enfim, mas aí a gente acaba que, apesar de tentar resolver, existem coisas que fogem muito da assessoria. E aí, até hoje, essa noiva fala pra mim, Aline, que arrependimento de não ter te ouvido naquela reunião que você sentou com a gente e tentou abrir os nossos olhos com relação a este buffet. Então, assim, mas tem coisas que, sabe, estava previsto. A verdade a gente já estava tentando remediar antes, porque a gente já sabia que não ia ser 100%, porque a conta não fechava, sim, né? E aí é óbvio, às vezes a gente acaba entendendo muitos pacotes de festa, né? Às vezes quando a gente tá num local que a gente conhece já o local, sabe que tem uma boa entrega, mas é óbvio que a gente tem um nível de exigência proporcional àquilo que a gente sabe que é possível o fornecedor entregar dentro dos valores que ele cobra, né? É aquilo, entregando o que está combinado. Com excelência, está ótimo, né? A gente não vai exigir mais do que isso. Então, se a gente sabe, por exemplo, tá indo para uma festa, onde estamos fazendo uma festa que é num espaço, onde tem um pacote, sabemos que no pacote a gente não vai ter o mesmo nível ali de serviço, talvez, que se a gente tivesse contratado um outro buffet, um outro tipo de empresa. Então, a gente já entende o que é aquilo. Normalmente, eu brifo minha equipe sobre, olha, nesse espaço, nesse buffet, acontece assim, assim, assim. Então, a ilha de degustação não fica até o final, mas isso está em contrato, porque às vezes elas estão tão habituadas com o padrão da régua alta que, se elas não forem avisadas, na hora que a pessoa tentar tirar a ilha de degustação, ela vai lá dar uma bronca no buffet. Então, a gente tem que dar uma alinhada. Mas isso é sempre alinhado com a expectativa do casal. Mas sim, já aconteceu problemas com o buffet. Mas do buffet não aparecer assim, nunca. Graças a Deus. E acho que nunca vai acontecer. Hoje a gente trabalha com uma curadoria alta, né, de indicação de fornecedores. Então, isso reduz em muito o risco, né? O risco dos imprevistos e dos problemas na festa. Sim, até eu falo pro pessoal quando eu passo o orçamento, né? Eu até falo, você vai achar orçamentos que vão ser abaixo dos meus, mas tome muito cuidado com tudo que está descrito, olhe bem o menu, porque às vezes a pessoa, ela recebe o orçamento, ela vai lá direto no valor.
Sim. Ela não analisa qual é o menu proposto. Então, igual o exemplo, às vezes no meu tá um filé mignon, mas do outro fornecedor é outro tipo de carne. Exato, e aí às vezes a noiva não percebeu isso, né? E uma coisa que eu falo, porque o meu orçamento ele é extremamente claro. Não tem nada, nenhuma letrinha minúscula que tá ou entre parênteses, nada. É totalmente claro, inclusive equipe. Porque tem muitas propostas que tá escrito assim, ó, equipe de garçons. Ponto. Tá. Quantos garçons? E aí chega no dia, ele leva quantos garçons ele quiser. Às vezes usa um garçom para cada 40 convidados. Jesus! Então, consequentemente, o problema não é o garçom. Esse garçom não vai... Não, nem só se ele fosse o Flash, né? Exatamente. Né? Então, na minha proposta, está escrito até um número de quantidade de garçons. Não só de garçons, eu coloco separadamente a quantidade de meninas que vão ficar ali auxiliando no aparador. Na reposição do aparador. E fora isso, os garçons que vão ser exclusivamente para toda a parte de bebidas, recolha e menu volante. Então, tem tudo descrito para não ter nenhum tipo de problema. E no dia do evento, o que está escrito é cumprido. Exatamente. E aí, até, né, isso pra gente deixar de informação, é exatamente essa questão. Não é só a comida, não é só a bebida que custa, é principalmente a entrega e o serviço, né? Então, assim, essa valorização, e vamos dizer uma verdade, gente, o buffet é o ponto alto da festa. É o que vai alimentar ali todos os seus convidados. E o que acontece? Além disso, a gente tem que pensar que, eu costumo dizer muito isso para as minhas noivas, pensa nos últimos casamentos que você foi. O que costuma mais marcar, uma das coisas que mais costuma marcar é se você comeu bem, se você foi bem atendido. Se você comeu mal, se você foi mal atendido. Então, gente, não dá para economizar em uma parte tão importante do casamento como o buffet. Óbvio, a gente entende que existem vários níveis de orçamento, vários nichos, vários tipos de casamento, mas cuide e preze para que aquilo que está previsto seja entregue, né? Exatamente. Isso, assim, por parte até dos próprios profissionais, se eles têm esse cuidado, se eles vão ter essa curadoria, se eles vão ter essa entrega. E, assim, tem que acreditar no know-how, né? Tem que entender, tem que... Quando o buffet fala para a noiva, olha, vamos colocar um garçom para cada 50 pessoas para servir o espumante. Ah, não, mas na minha casa, na minha festa, ninguém vai tomar espumante, pouquíssima gente vai tomar espumante, vamos pôr um só para servir 100 pessoas de espumante. O que acaba acontecendo que nós vivemos depois? Convidado vindo reclamar que não tá chegando espumante na mesa dele. A gente vai falar pro convidado, olha, foi a noiva que não quis pôr o garçom extra para o espumante, nós não vamos falar. Aí a gente vai ter que dar um jeito de remediar essa situação. Então, tem que confiar na gente, né? No nosso know-how. Citar uma... Pode, claro. No início do meu buffet, né? Teve um evento que... Hoje eu não faço, não tenho mais essa prática, né? Que é quando contrata só a mão de obra e os contratantes compram os insumos. Isso. Hoje eu não trabalho mais assim. Até porque você perde o controle da qualidade, exatamente. Né? E eu lembro que a cliente chegou em mim e falou assim, ó, eu e toda a minha família amam Guaraná It. IT em um ponto de exclamação. Era a marca do Guaraná. Eu falei, tá bom, se você e toda a sua família gosta, vamos servir Guaraná It. No dia do evento, eram 15 anos. Só havia reclamação por parte que Guaraná que é esse Guaraná ruim. E aí todo mundo da festa começou a reclamar desse Guaraná. Da qualidade do Guaraná. Da qualidade do Guaraná. Por quê? Não era, vamos falando de marcas, não era um Guaraná Antártica. Que hoje, exclusivamente, é o Guaraná que nós usamos nos eventos. E só que ninguém sabia que quem tinha comprado tinha sido a cliente. Todo mundo achava que o buffet que estava fornecendo aquele tipo de bebida. E isso, para mim, serviu até como lição, né? Hoje eu não trabalho mais nesse formato, né? Mas eu tenho marcas que são marcas
mínimas, né, que nós temos que trabalhar. Por exemplo, refrigerante, somente Coca-Cola e Guaraná Antártica. Entendeu? Então tem algumas, igual cerveja sim, cerveja dá para colocar a marca de acordo com a preferência dos noivos, né? Mas aí é importante, né, que o casal respeite a quantidade que você indicar. Exatamente, precisa respeitar a quantidade que o buffet coloca ali, porque é essa quantidade para não acontecer, porque acontece, mas só de 100, 30 somente bebe cerveja. Mas e se no dia todo mundo resolver beber cerveja? Não, e se os 30 beberem por 100, né? Então, assim, o que eu costumo sempre dizer para os meus clientes? Às vezes tem cliente que quer pôr a cerveja à parte, quer comprar a cerveja à parte, porque eles têm alguma facilidade, né? Gente, precisamos seguir o que o buffet pedir. Por quê? O buffet, ele sempre vai levar mais. Ele tem a responsabilidade de servir e se a gente contratar com ele é garantido, né, dentro de buffets com excelência, de que a cerveja não vai acabar. Exatamente. E se no começo até mesmo, porque pode acontecer, não vou mentir aqui que não. Se a gente prevê que não vai dar até o final... o consumo tá maior, já tem os fornecedores que te atendem. Exatamente, e o evento, o casamento, ele não vai ser prejudicado de nenhuma forma. E caso o noivo não respeite essas quantidades e acabe, é aquela velha história, né? Nunca foi culpa dos noivos, sempre vai ser culpa do buffet. Nós, né, se for contar os casos, a gente acaba estendendo aqui até a noite, né? Mas outra situação é colocar duas marcas de cerveja, já aconteceu. Isso também não dá muito certo. Não dá certo. Por quê? O noivo mesmo falou, quero colocar duas marcas, uma parte da família gosta de uma marca, outra parte da família gosta de outra marca. Só que uma marca era superior, outra marca era inferior. Heineken original. Eram as duas marcas. Aí todo mundo bebeu Heineken. Os que viram, que tomava original, que viu que tinha Heineken, foi pra Heineken. E ainda assim tinha poucas pessoas tomando original. Só que chegou um determinado momento que a Heineken acabou. Porém, a compra foi exatamente... foi X% de Heineken e outro % lá de original, só que acabou a Heineken. E aí teve que começar a servir somente original. E aí a pessoa, o convidado tá tomando Heineken a festa toda e de repente acabou a Heineken. O que fica é o sentido de acabou a cerveja, né? Exatamente. E a pessoa tá tomando uma Heineken e cair para uma cerveja que é de uma... Não é uma cerveja ruim. Porém, não é comparada à Heineken. Ainda que fosse melhor... Mesmo que fosse o contrário, vamos dizer que a original fosse antes e depois você tivesse que servir a Heineken, que seria um plus, ainda assim não é legal, né? Exatamente. Porque fica a sensação de, peraí, acabou esse tipo de cerveja, eles estão servindo a outra cerveja que tem, né? Que não é o que a gente faz. Eu costumo dizer que a gente tem que entender que quando você faz um casamento, a máxima é a hospitalidade, né? Então, como você gostaria de ser recebido se você fosse na casa de alguém, se você fosse na festa? E é assim que isso que a gente tem que levar para o evento, né? A gente não quer que o convidado fique pensando nada disso, ou que ele não seja servido ou bem atendido. Então, pra gente fechar aqui, dica. Eu costumo dizer que eu não dou dica, eu vendo, mas dica para os casais que estão nos assistindo. Obedeçam sempre as indicações dos profissionais que têm a experiência, têm o know-how e sabem, fazem isso todo final de semana, para que vocês não tenham situações chatas como algumas dessas que nós mencionamos aqui no casamento de vocês. Exatamente. Nós estamos ali, né? Estamos qualificados para fazer o melhor atendimento possível. Excelência é o padrão. Exatamente. Gustavo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Foi um papo ótimo. Que a gente se encontre mais vezes por aí nos eventos. Muito sucesso e prosperidade. A todos nós. Muito obrigado. Obrigada.